Bom, agora que você já sabe da importância de gerar audiência para sua casa digital, para o seu site, para depois analisar e começar um processo de converter em clientes, você deve estar se perguntando: puxa, Guilherme, mas isso demora. Tem como agilizar um pouquinho? Tem como tornar esse processo um pouco mais rápido? Aí é que entram as ferramentas que existem e que a gente é expert aqui na agência e pode ajudar você a chegar lá. A ferramenta para que você antecipe a sua audiência, para que você acelere esse processo, é chamada de Google Ads. Vou contar um pouquinho melhor como funciona essa ferramenta para você. Bom, vamos lá. Você se recorda recentemente na aula sobre sites, em que eu mostrei anúncios sobre pessoas procurando, escritórios de advocacia se posicionando como especialistas em direito imobiliário? Sim? Não? Vamos recapitular rapidamente? Está aqui a pesquisa que nós fizemos, em que nós entramos no site desses advogados. Essa palavrinha é o que difere, tá? Basicamente, anúncio dos resultados orgânicos. Geralmente, o Google posiciona 3, 4, depende do volume de anunciantes que ele tem, tá? Ele posiciona na parte superior, é importante que você entenda essa diferença, porque isso a gente vai falar um pouquinho nesta aula, e também na parte inferior, observe. Também tem mais alguns aqui, ok? Por que existe essa diferença de posicionamento? Em outras palavras, de forma resumida aqui nesse primeiro momento, a lógica é mais ou menos o seguinte: quem paga mais, quem tem mais orçamento, porque o Google funciona num formato de leilão, fica mais tempo na parte superior, ok? Então quem pode mais, nesse caso aqui, chora menos, mais ou menos como essa velha máxima. Bacana? Então o primeiro passo é você entrar no site do Google, ads.google.com, se inscrever, caso você não tenha conta ainda, ok? Nessa aula a gente não vai falar sobre a questão técnica, o passo a passo, porque a gente tem vários conteúdos. Nós vamos fazer mais uma amostragem geral aqui, vamos passar por vários aspectos que são importantes. Legal? Mas se você quiser saber detalhes, a hora que você for implementar, acesse o nosso canal do YouTube, que tem bastante conteúdo lá que a gente explica este passo a passo, como fazer essa inscrição, inclusive no nosso blog. Combinado? Legal. Então, feito isso, depois que eu acessei, começo o meu processo de cadastro. Você vai responder alguns passos, algumas etapas que são bem tradicionais e bem intuitivas, legal? E vai cair numa página que é uma página parecida com essa daqui. Por exemplo, nesse momento eu estou na própria página da TreeMind, tá? Da campanha que nós fazemos junto ao Google, também compramos algumas palavras-chave. Você vai clicar em ferramentas e configurações, e aqui em planejamento, você vai clicar em planejamento, tá? Planejador, para ser mais exato, de palavras-chave. Quando você clicar aqui, você vai ter duas opções, certo? Aqui ele vai te perguntar qual é a conta, né, que você quer selecionar. Então eu tenho acesso a diversas contas, aqui aparece para mim quase 88, praticamente 88 contas, né? Eu posso descobrir novas palavras-chave ou ver volume de pesquisa e previsões. Eu vou me debruçar nesse momento em descobrir novas palavras-chave. A palavra-chave que a gente vem utilizando é aquela redução da jornada de trabalho. Então, vamos olhar para ela. Eu posso colocar várias palavras-chave, vou começar apenas com essa. Eu posso colocar um site, então posso colocar o site, por exemplo, de um concorrente, posso colocar o site do Jus Brasil, posso colocar o site de várias empresas que eu quiser tomar como base as palavras-chave que levam o acesso para este site, certo? E aqui eu vou clicar em ver resultados. O que vai acontecer? Lembra do Trends que a gente mostrou? Volume, né, que vinha aumentando, né, nesses últimos meses em função da própria pesquisa? Olha que interessante. Aqui o Google Ads já te traz um gráfico até um pouquinho mais apurado, né, com relação aos volumes. Então nós temos mais de 120 mil pesquisas, certo? E ele faz este comparativo entre smartphone e desktop, ou seja, computador. O que é importante você ter em mente? Perceba que quase a metade, né, é smartphone. E você percebeu que eu falei na aula sobre sites, da importância de você ter realmente um site que seja veloz, um site propício, né, para o Google, que ele consiga fazer a leitura pensada em mobile? Agora você começa a entender a importância dele. Um pouquinho menos do que a metade é destinado ao formato de pesquisa para mobile. Isso faz toda a diferença na hora de você conseguir ter um contato, ter um resultado a partir de uma pesquisa. Legal? Bom, descendo aqui na ferramenta, olha que interessante. A gente pode filtrar aqui por concorrência, então eu quero filtrar, por exemplo, por concorrência baixa, né? E ele vai me dar uma perspectiva. Lembra que eu falei há pouco sobre a questão do lance na parte superior da página e da parte inferior?
está aqui a diferença entre elas, certo? Então, na parte dos menores valores, eu posso pagar até 41 centavos e do maior até 2,30. Isso é uma referência que o Google me dá para que eu tenha noção do meu orçamento. Aí vem um ponto bacana, é uma pergunta bastante comum que a gente recebe. Guilherme, mas se eu comprar essa palavra-chave aqui, essa combinação, redução da jornada de trabalho, que inclusive aqui, né, onde eu estou pesquisando efetivamente em Curitiba, não tem ninguém comprando, quais são as chances de converter em cliente? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso? Perfeito. É teste, é validação. Essa palavra pode resultar em muita gente pesquisando, muito curioso, ou empresários que estão de fato com aquele problema, tentando resolver a situação e a partir de um conteúdo muito instrutivo, de um site muito bem preparado, você ter resultado a partir disso. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre essa conversão, como a gente mede e como a gente recomenda, quase na última aula deste curso, que é a aula Convertendo em Clientes. Combinado? Bom, o que o Google está me entregando aqui? 92 ideias de palavras-chave diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso olhar para essas palavras aqui e começar a selecionar aquelas que eu acredito que guardem mais relação com uma pessoa que está com um senso de necessidade, né, que a gente fala de urgência, né, um empresário que tenha deixado um rastro aqui, tá, que seja mais próximo possível de tomar uma decisão, de contratar um escritório, uma consultoria, enfim. Várias dessas palavras aqui você vai encontrar com essa característica, certo? Vamos pegar aqui uma como exemplo. É possível reduzir, redução da carga, CLT, Paraná. Legal, redução da jornada de trabalho com redução de salário, reforma trabalhista, redução carga horária empregada doméstica. Exemplo, essa redução carga horária da empregada doméstica pode ser uma palavra voltada para quem atua como pessoa física, né, para a pessoa física, para o reclamante em si, mas também pode ser para o reclamado, porque você pode, por exemplo, atuar para quem é contratante, né, da empregada doméstica. Então, a primeira impressão que dá é que, opa, redução da empregada doméstica, será que é a empregada doméstica que está pesquisando? Pode ser uma palavra interessante porque pode ser quem contrata a empregada doméstica, né? Então tudo isso pode estar relacionado, pode ser um tipo de consulta menor, um tipo de consulta mais né, que não gere um valor tão expressivo assim para o escritório, mas ainda assim é um tipo de consulta que pode gerar resultado e que eu já vi na prática aqui em algumas campanhas, tá? Então aqui você vai ter várias, por exemplo, redução de trabalho a pedido do empregado, olha que interessante. Isso aqui é mais um tipo de palavra que o Google está me dando de 20, né, o volume de buscas relativamente baixo. Isso é relativamente bom, por quê? Porque ela é bem nichada, ele não dá nenhuma perspectiva de valor, ou seja, como se ninguém tivesse comprando. A gente gosta bastante desse tipo de palavra, porque a gente pode trazer um volume expressivo num primeiro momento a um custo baixo, para depois analisar aquilo que pode dar resultado, né, e aumentar o nosso investimento, certo? Então com isso você tem que brincar bastante, são várias ideias de palavra-chave, a ideia não é se aprofundar muito em cada uma delas, mas sim te dar uma boa noção disso. Você se lembra da ferramenta do Uber Suggest aqui, do Neil Patel? Voltei nela aqui. Você lembra do volume? Olha só, 260, e agora a gente dentro da ferramenta do Ads está falando num volume muito superior, certo? Então ali a gente falava de fato em milhares, não leve em consideração esses números que aparecem, né? É importante que você realmente inicie uma campanha com uma perspectiva a partir de uma definição de palavra-chave, de uma estratégia bem construída, para que você vá validando, para que você vá testando isso, certo? E a nossa recomendação sempre, obviamente, partindo de tags, que a gente fala, né? Palavras mais amplas, né? A gente chama de long tail, de forma um pouco mais técnica, tá? Que são essas palavras-chave combinadas, que se tornam praticamente uma frase, antes de você competir por essas, como por exemplo aqui, né, que a gente viu aqui em cima, que chegam a custar, vamos fazer um filtrozinho aqui para você ter uma noção, ó, R$10 praticamente, ó, redução de jornada de trabalho, reforma trabalhista. Ela é baixa, né, a média de pesquisas mensais, mas tem gente pagando por um preço relativamente alto. Então o que você vai ter que pensar no final, por mais que não pareça tão alto nesse momento, é que a minoria acaba virando negócio. Pode ser um risco, pode ser né, uma estratégia interessante que dê resultado, mas de fato a gente recomenda começar com algo um pouquinho mais comedido para depois você ir avançando em palavras mais caras conforme você entende o processo de resultado. Bacana? Espero que você tenha compreendido e qualquer dúvida, feedback, por favor, deixe nos comentários. E aí, conseguiu compreender a lógica da ferramenta? Eu sei, parece um pouquinho complicado no começo, mas conforme você vai utilizando ela, vai ficando mais fácil.
prometo. Bom, só para a gente reforçar o conceito, o que é importante você ter em mente, tá? Quando a gente fala em tráfego gratuito, a gente está falando sempre em SEO, certo? Que significa Search Engine Optimization, ou seja, a otimização do conteúdo pensando no algoritmo do Google. A ferramenta que a gente mostrou para você, que é chamada de Ads, é o tráfego pago. Ou seja, enquanto eu não consigo de forma gratuita, eu forço a construção, levar a audiência para dentro do meu site. Aí vem uma pergunta bastante comum. Guilherme, eu posso fazer as duas coisas? Posso, por exemplo, comprar tráfego para palavras-chave, como por exemplo essa redução da jornada? E posso também comprar palavras-chave como advogado, especialista em direito trabalhista? A resposta é sim. Qual é a diferença entre elas? Esse tráfego de palavras-chave, ele costuma ser muito mais barato. Por quê? Como você percebeu no vídeo, tem menos escritórios, menos advogados comprando ela. O tráfego de palavras-chave relacionados a advogado, com qualquer que seja a finalização, é muito caro. Por exemplo, em São Paulo, a palavra-chave advogado empresarial chega a passar, em algumas situações, de R$30 por clique. E aí você pensa, poxa, R$30 por clique. Qual é o resultado? Qual é a perspectiva de resultado, de contato efetivo? Os números, infelizmente, não são os melhores como você pode imaginar. A média de contato efetivo que a gente tem como indicador mínimo para que você tenha depois de palavras já qualificadas é de 2%. Ou seja, a cada 100 pessoas, aproximadamente 2 tendem a fazer algum tipo de contato. Isso é um indicador para que você tenha de uma maneira bastante conservadora para poder medir os seus resultados, ok? Muitos escritórios a gente consegue um resultado um pouco maior, que está embaseado no site e outras questões técnicas que fazem a diferença. Para finalizar, eu queria compartilhar algo que é bem bacana contigo. Essa parte do tráfego de palavras, por que ela é tão difícil e tende a afastar muitos dos usuários, dos próprios advogados que compram, que investem no Google? Porque ela demora até que você encontre o resultado. Mas por que ela demora? Porque pense bem, a pessoa que está procurando qualquer coisa e não está utilizando a palavra advogado, ela não está procurando um profissional para contratar, ela está procurando informação. E aí é que mora o diferencial. Você só consegue trazer uma pessoa que está procurando informação, convertê-la em cliente, quando a sua entrega é muito boa. Então isso é preciso testar, é preciso de fato validar muito, investir bastante, trazer tráfego e medir quem são as pessoas a partir da forma como elas procuram que efetivamente entram em contato com o seu escritório. Então tenha em mente que mais do que 90% das pessoas não estão interessadas em contratar um advogado, mas sim obter uma informação. Quando bem entregue, elas tendem a entrar em contato com o seu escritório. Legal? Fez sentido para você? Um abraço e até a próxima aula.